Queridas consócias e queridos confrades, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos agora o módulo da ECAFO de capacitação para novas diretorias. Quando São Vicente de Paulo descobre a miséria espiritual e corporal em Gannes-Folleville e em Châtillon, no ano de 1617, fica claro para ele que a caridade precisa ser organizada para que possa, de fato, transformar a vida dos pobres. Em todas as suas fundações, São Vicente de Paulo encarrega algumas pessoas de exercerem a coordenação do trabalho, assumindo a responsabilidade de animar, planejar e orientar os demais membros para que a finalidade daquele grupo seja atingida. Evidentemente, estas pessoas deveriam ser inspiradas e conduzidas por dois amores: o amor a Deus e o amor aos pobres. Em nossa tradição vicentina, fiel ao Evangelho, a liderança é compreendida como serviço. Os mestres e senhores são os pobres, que devem ser amados, respeitados e ajudados a reencontrar sua dignidade e a engajar-se na mudança de sua vida. Aqueles aos quais é pedido o serviço de liderança devem se encher ainda mais do espírito vicentino, a fim de evitar desvios extremamente perigosos, tais como autopromoção, autoritarismo e, principalmente, distanciamento do serviço dos pobres. São Vicente de Paulo soube exercer sua liderança de maneira evangélica, seguindo a pedagogia de Jesus. Ele nunca trabalhou sozinho. À medida em que foi compreendendo os apelos de Deus nos acontecimentos, convidou outras pessoas, propondo-lhes fazer algo mais pelo reino. Foi assim que não somente convidou outros padres para realizar as missões populares, evangelizando os pobres do campo, mas contribuiu com a formação do clero e dos candidatos ao sacerdócio, constituindo a congregação da missão para continuar estes serviços. Numa época em que a mulher não exercia atividades públicas, nem se falava de protagonismo feminino, São Vicente de Paulo organizou a caridade, reunindo senhoras dos vilarejos e depois senhoras da nobreza nas confrarias da caridade, a fim de que os pobres fossem servidos com regularidade e atenção. E foi mais além quando percebeu que a miséria dos mais abandonados necessitava dedicação exclusiva. Ousou fundar com Santa Luísa de Marillac a Companhia das Filhas da Caridade, irmãs que iam e vinham pelas ruas das cidades, servindo os pobres em suas casas, fazendo surgir na igreja uma nova forma de vida consagrada feminina. Sua ação foi ampla e eficaz porque São Vicente de Paulo soube reunir nobres, camponesas e padres, pessoas cultas e analfabetas, mobilizando-as por um ideal enraizado no coração da revelação cristã, o amor de Deus pelos pobres. Animando os 3 grupos que fundou, ele conseguiu responder aos apelos que vinham dos mais diversos tipos de pobreza, coordenando ações que tinham resultado a curto, médio e longo prazo e que permitiram que muitas pessoas levassem uma vida digna. Um dos pontos sobre os quais ele mais insistia com todos os seus colaboradores na missão era sobre o modo de evangelizar e servir os pobres. O amor que animava seu serviço deveria ser concretizado na mansidão
e paciência para com eles, na escuta atenta de suas dificuldades, evitando julgamentos e demonstrando a acolhida e compreensão. Palavras de ânimo para enfrentar as dificuldades e de estímulo para se aproximar de Deus e confiar em sua misericórdia faziam parte do diálogo com os pobres. São Vicente de Paulo se preocupou em orientar frequentemente seus colaboradores sobre a melhor maneira de servir os pobres. É evidente em suas cartas e conferências que ele considerava que a postura daqueles que tinham sido encarregados da liderança dos grupos e das comunidades era fundamental para dar continuidade ao serviço que era prestado aos mais abandonados. Neste sentido, são inspiradoras as orientações dadas em 1656 ao jovem padre Antônio de Ram, que tinha assumido o serviço de superior de um seminário, cujo objetivo era formar as novas vocações da Congregação da Missão. Suas instruções são tão luminosas, fundamentais e importantes que foram chamadas de Manual do Bom Superior, ou, como poderíamos dizer hoje, Manual do Serviço de Liderança Vicentina. Vejamos agora 2 pontos destas orientações. É preciso que Jesus Cristo haja conosco e nós com Ele. Que operemos nele e Ele em nós. Que falemos como Ele e no seu Espírito, assim como Ele estava em seu Pai e pregava a doutrina que Ele lhe ensinara. É, pois, forçoso que vos esvazieis de vós mesmo para vos revestir de Jesus Cristo. Para São Vicente de Paulo, a missão vicentina é continuar a missão de Jesus Cristo, que veio evangelizar os pobres. Ora, para saber como realizá-la e o que lhe é essencial, é necessário conhecer Jesus Cristo, e a oração é um meio fundamental para isso. Ela é considerada por São Vicente de Paulo o reservatório em que encontraremos as instruções necessárias para bem desempenhar o ofício assumido. Os membros da Sociedade de São Vicente de Paulo que assumem serviços nas diretorias devem cultivar e aprofundar sua vida de oração para escutar melhor o Senhor e saber como agir, a fim de cumprir sua vontade e realizar o melhor para os pobres. A leitura orante da Palavra de Deus é fundamental para conhecer e assimilar as opções de Jesus e seu modo de se relacionar com os pobres e também os poderosos deste mundo. Frequentemente, nós criticamos as atitudes daqueles que nos governam e, quando assumimos a liderança de um grupo, reproduzimos as mesmas atitudes. A oração é um diálogo entre amigos que converte nosso coração, purifica nosso olhar e empenha nossa vontade, fazendo-nos avançar no seguimento de Jesus como discípulos missionários. Para realizar bem sua missão, os membros de uma diretoria precisam cultivar uma espiritualidade sólida, com características vicentinas, que os conserve no amor de Deus e no serviço dos pobres. Uma outra coisa que vos recomendo é a humildade de nosso Senhor. Dizei muitas vezes: Senhor, que fiz eu para assumir tal ofício?
Que obras minhas corresponderam ao cargo que me colocam sobre os ombros? Ah, meu Deus, estragarei tudo se vós mesmo não conduzirdes todas as minhas palavras e obras. A humildade e especialmente a simplicidade foram virtudes muito apreciadas por São Vicente de Paulo. Elas estão relacionadas à verdade e à transparência e favorecem a aproximação dos pobres e o trabalho em conjunto, tal como exige o carisma vicentino. A humildade nos permite reconhecer a verdade sobre nós mesmos, isto é, nossas virtudes e nossos valores, mas também nossos limites e pecados. Este benéfico conhecimento é um excelente remédio contra os males do orgulho, da arrogância, da vaidade e do autoritarismo que podem se insinuar no coração daqueles que assumem a liderança de algum grupo. Assim, superamos nossa marcante tendência de achar que podemos fazer tudo sozinhos, sem a graça de Deus e a ajuda dos irmãos. A pessoa humilde reconhece a interdependência, deseja e acolhe a contribuição do outro como fonte de enriquecimento pessoal e da missão. São Vicente de Paulo ensinou que um líder humilde não perde tempo querendo mostrar que é o responsável pelo grupo ou pelo trabalho, mas demonstra sua liderança pelo seu engajamento com a missão e sua disponibilidade em servir, tal como fez Jesus. São Vicente de Paulo afirmou que a simplicidade era a virtude que ele mais amava. A simplicidade significa dizer as coisas como são, isto é, dizer a verdade, com caridade, sem usar de manobras e evasivas para conseguir o que quer ou agradar a todos. A pessoa simples é autêntica, verdadeira, transmitindo confiança àqueles que se aproximam. Um líder imbuído da simplicidade vicentina esforça-se em dizer o que pensa e viver o que diz, dando testemunho de coerência. Ao contrário do que vemos em geral, lideranças no espírito vicentino não valorizam protocolo, nem paparicos e mimos associados a um suposto cargo, porque são movidas pela convicção de fazer o que deve ser feito por amor a Deus. Ao longo do caminho, outras motivações podem se sobrepor àquelas que nos levaram a assumir a missão de coordenar um grupo. Por isso, é preciso simplificar-nos constantemente, isto é, retirar o excesso, aquilo que não faz parte, que torna pesado e compromete a fidelidade ao Evangelho e ao carisma vicentino. O que mais me inspira nas orientações de São Vicente de Paulo sobre liderança e na sua maneira de exercê-la? Que aspecto devo trabalhar em mim mesmo para desempenhar melhor meu papel na diretoria? Como esta diretoria pode aprofundar a espiritualidade vicentina a fim de que ela sustente e norteie seu serviço? Em São Vicente de Paulo, encontramos um modelo de liderança que devemos seguir. Sua criatividade, dinamicidade e eficácia foram o resultado de uma profunda vida interior que irradiava em seu jeito de ser. Que seu exemplo nos entusiasme e impulsione a servir os pobres com disponibilidade, generosidade e alegria. Boa reflexão e frutuosa missão.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.